Olá, senhores, tudo bem? Bom, para terminarmos nosso rápido videocurso sobre a introdução ao estudo sociológico, vamos abordar hoje Karl Marx e Friedrich Engels, ou, se vocês quiserem, o marxismo, também conhecido como socialismo científico. Para Marx e Engels, a análise da sociedade tem início, ela começa a partir da chamada infraestrutura, ou seja, o imediato, a base econômica. Para Marx e Engels, o contato do homem com a realidade é um primeiro contato material. Na verdade, Marx começa com isso uma ruptura com a estrutura de pensamento filosófico da Alemanha da sua época, do século XIX. Ele rompe, portanto, com os filósofos idealistas que afirmavam que as ideias precediam a realidade, como Bruno Bauer, Max Stirner, como fica claro no seu livro, na sua famosa obra A Ideologia Alemã, e Marx passa a tomar como base para a sua análise a infraestrutura econômica, que ele vai afirmar que é o imediato, o primeiro contato do homem com a realidade. A partir desse primeiro contato, o homem começaria a desenvolver uma série de ideias, um conjunto ideológico, seja a religião, a política, as instituições jurídicas, mas essa estrutura ideológica seria mediata e não imediata. Ela então teria sua origem a partir da estrutura econômica, e é isso que Marx chama de superestrutura. Percebam que essa análise pode levar a um equívoco. Muitas pessoas afirmam que Marx e Engels são autores deterministas, que determinam que tudo depende da análise econômica, e não é verdade. A partir do momento da formação da superestrutura, esta superestrutura ideológica passaria também a influenciar a infraestrutura econômica. E, consequentemente, nós teríamos aí uma relação de mão dupla. A infraestrutura servindo como base para a formação das ideias, mas as ideias da superestrutura servindo também para manter a infraestrutura funcionando. Correto? Então, este seria um primeiro conceito importante do marxismo, a infra e a superestrutura. A partir dessa análise, Marx começa a estudar profundamente o capitalismo. Na verdade, Marx tem por objetivo elaborar uma crítica do capitalismo, demonstrar o porquê o capitalismo não é o sistema adequado para o desenvolvimento da sociedade. Mas antes de criticar, Marx começa uma análise de fato científica, quer entender como se formou o capitalismo. E, para tanto, Marx define alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante, Marx afirma que o capitalismo é um modo de produção no qual ocorre a reprodução do capital. Então é fundamental saber qual é o mecanismo que causa essa reprodução do capital. E esse mecanismo para Marx, no capitalismo industrial, seria a chamada mais-valia, ou seja, o valor produzido pela força de trabalho, pela mão de obra, mas que não é apropriado pelo trabalhador, e sim pelo dono dos meios de produção. Aí Marx faz uma análise histórica mostrando que a partir do declínio do feudalismo e da formação do mercantilismo, do pré-capitalismo, ocorre um processo de separação entre a força de trabalho e os meios de produção. Se antes o artesão era dono dos meios de produção e da força de trabalho, isso agora não é mais verdade. Surge uma classe social chamada burguesia, dona dos meios de produção, e uma classe social chamada proletariado, dona da força de trabalho. O proletariado venderia sua força de trabalho para a burguesia mediante o pagamento de um salário. Até então, nenhum problema. Porém, Marx coloca nessa análise o conceito de mais-valia ou de sobrevalor, ou seja, o salário pago ao proletariado não é o valor total que ele produziu ao vender o seu trabalho. Na verdade, ele recebe um valor menor. A diferença entre o que ele recebe e o quanto ele produziu é a chamada mais-valia, que é apropriada pela burguesia, pela camada detentora dos meios de produção. Percebam que Marx não está definindo burguesia e proletariado entre ricos e pobres. Na verdade, Marx está colocando um novo conceito dentro da análise da economia industrial, que é a escala social de produção. Burgueses seriam todos aqueles que se colocam numa posição determinada da escala social de produção. Qual seria essa posição? O dono dos meios de produção. E o proletariado seria aquele que vende a sua força de trabalho na escala social de produção. Porém, a mais-valia demonstra uma exploração, a exploração da burguesia sobre o proletariado. E isso traria, obviamente, o conceito da luta de classes, da burguesia contra o proletariado. Na verdade, Marx afirmará que essa luta de classes sempre existiu na história da humanidade, em várias formas. E a forma final no capitalismo burguesia versus proletariado seria a forma mais evoluída, mais bem acabada e a última etapa da luta de classes. Bom,
O que aconteceria então a partir da luta de classes? O chamado movimento dialético da história, um movimento no qual nós teríamos uma tese, uma antítese e uma síntese. A tese seria a burguesia, que defende o capitalismo, pois o capitalismo é bom para ela. A antítese seria o proletariado, que ao tomar consciência de classe, ao perceber que é explorado, começaria a lutar contra a burguesia. Então teríamos uma tese, que seria a burguesia, e uma antítese, que seria o proletariado, que entrariam em conflito. E deste conflito surgiria uma síntese. Percebam que na análise dialética, a tese não existe sem a antítese e vice-versa. Então, num conflito entre tese e antítese, surgiria um novo momento chamado síntese, que traria, sim, um pouco das características tanto da tese quanto da antítese, mas seria uma nova etapa. Essa nova etapa começaria com o chamado socialismo. O socialismo que seria de fato uma etapa de transição. No socialismo existiria apenas uma classe social, ou seja, o proletariado, o Estado seria dono dos meios de produção, então nós teríamos o fim da propriedade privada. Percebam, não é o fim de toda a propriedade, é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Agora os meios de produção passariam ao Estado. Ainda existiria um único partido, que é o Partido Comunista, que encaminharia o processo de adequação, um processo pedagógico mesmo, para ensinar o proletariado que é possível viver numa sociedade sem a luta de classes e sem a exploração de uma classe sobre outra. E o socialismo, então, se transformaria numa etapa de preparo para a última etapa da história, ou seja, o comunismo. O comunismo quando o homem encontraria a sua plena liberdade, pois o homem não dependeria mais da exploração de uma classe sobre a outra. O Estado não seria necessário, um partido, a propriedade privada, a propriedade estatal, enfim, a propriedade deixaria de existir e o homem encontraria a sua plena liberdade. Percebam então que a teoria marxista ela é dividida, na verdade, em 3 etapas. Uma primeira etapa de definição, uma primeira etapa que aponta uma estrutura de estudo, uma estrutura epistemológica, que é o materialismo histórico. Uma segunda etapa que visa apontar por que o capitalismo não é bom, faz uma análise do capitalismo e demonstra o seu caráter exploratório. E uma terceira etapa, que aí entra quase no campo da filosofia, de um dever ser, e até de uma utopia, de como deveria ser o mundo, e um mundo após uma revolução socialista, uma revolução do proletariado. Portanto, senhores, de forma bem resumida, esses seriam os conceitos que envolvem a análise marxista da sociedade. Uma análise que, cuidado no vestibular, muitos abordam o marxismo de uma forma unilateral, de uma forma determinista. De fato, ele não é. A única análise que de fato podemos fazer como um apontamento de uma característica que todos aqueles que abordam o marxismo demonstram, é que o marxismo também é uma análise teleológica, também é uma análise evolucionista. É uma análise pautada nos modos de produção, ou seja, na forma como a sociedade se organiza tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista ideológico. E Marx aponta uma evolução linear de um ponto menos positivo para um ponto, melhor, de um ponto negativo para um ponto positivo. Na verdade, sairíamos da pré-história para o modo de produção asiático, para o modo de produção escravista, para o modo de produção feudal, para o modo de produção capitalista, socialismo como transição e chegaríamos no comunismo. Percebam, é uma evolução linear teleológica. Bom, senhores, resumindo então, fica aí uma análise curta, sucinta, mas é o que cabe num videozinho como esse, sobre o marxismo, correto? Um grande abraço a todos, boa prova para vocês aí na segunda fase e até a próxima.